Hoje eu vou estar trazendo aqui 3 coisas que acontecem quando uma pessoa perde o temor a Deus. E antes de eu estar trazendo aqui a primeira coisa que acontece quando uma pessoa perde o temor a Deus, eu quero pedir a você a deixar o seu like. Talvez você está me assistindo, me ouvindo pela primeira vez. Se você sentir no teu coração, se inscreva aqui neste canal para que você receba sempre esses vídeos e ensinamentos para sua edificação espiritual. Então a primeira coisa que acontece quando alguém perde o temor a Deus, o pecado vira normal. A pessoa começa a errar e já não sente mais o peso na sua consciência. Antes se arrependia, agora acha comum. Então isso vai endurecendo o seu coração. Então a primeira coisa, meus amados irmãos, que acontece quando alguém perde o temor a Deus, ela passa a errar, ela começa a praticar aquilo que não agrada a Deus. Então ela já não sente mais o peso em sua consciência. Ela já não sente mais a necessidade de se arrepender. Então antes ela pecava, mas ela se arrependia. Então o temor faz com que você venha praticar aquilo que a palavra de Deus abomina. Aquilo que Deus abomina, aquilo que é iniquidade, aquilo que é mal, aquilo que é perverso aos olhos do Senhor. Então a falta de temor faz com que você não venha sentir peso em sua consciência. A falta de temor faz com que você não venha sentir a necessidade de se arrepender. Então a primeira coisa que acontece sobre a vida daqueles que perdem o temor a Deus, o pecado vira normal. Então o coração de alguém que perde o temor a Deus passa a se endurecer para a palavra de Deus, fazendo com que ela não se arrependa diante do Senhor. No livro de Eclesiastes, no capítulo 8, verso de número 11, a Bíblia diz: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Então nós vemos aqui que está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, verso de número 11, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Então quando nós não se arrependemos, então quando não há o temor no nosso coração, o nosso coração se inclina para praticar as obras más, aquilo que é perverso à palavra de Deus. Então nós vamos estar trazendo aqui a segunda coisa que sobrevém sobre uma pessoa que perde o temor a Deus. A segunda coisa, ela se afasta de Deus. Meus amados irmãos, quando alguém perde o temor a Deus, ela já não tem mais prazer de estar na oração. Ela já não tem mais o prazer de estar jejuando, de estar examinando a palavra de Deus. Antigamente ela examinava a palavra de Deus. Antigamente ela orava, ela jejuava, porque ela queria se fortalecer, porque ela queria estar de pé perante a presença de Deus, porque ela queria se fortalecer o seu espírito para vencer os desejos carnais, para vencer as obras da carne, para praticar aquilo que é reto diante da palavra de Deus. Então quando alguém perde o temor a Deus, ela vai se afastando, ela vai se esfriando, ela vai perdendo o contato com Deus, ela já não sente mais prazer, ela já não tem graça, já perde a graça de estar na presença de Deus. Então nós vemos, meus amados irmãos, o risco de nós perder o temor a Deus. Quando nós perdemos o temor a Deus, meus irmãos, nós se afastamos, nós paramos de orar, nós paramos de jejuar, nós paramos de meditar na palavra de Deus. Ou seja, nós ficamos cegos espiritualmente, nós não vemos a necessidade de estar buscando a Deus, de estar na presença de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, no livro de Mateus, orai e vigiai, porque o Espírito
espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando nós temos o temor a Deus, o que nós vamos fazer? Nós vamos inclinar o nosso coração para Deus, para orar, para jejuar, para meditar na Tua palavra, para que nós vamos se fortalecer. Assim como o salmista Davi diz, o salmista Davi era um homem temente a Deus, era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que o salmista guardava a palavra de Deus na tábua do teu coração para cuidar de não pecar contra Deus. Então, quando alguém tem o temor a Deus, o que ele faz? Ele procura dia e noite meditar na palavra de Deus. Ele procura dia e noite de colocar os teus projetos, os teus planos perante a Deus, para ver se ele não estará pecando a Deus. Porque alguém que tem temor a Deus, ele tem medo de pecar. Ele tem medo de praticar aquilo que é mal diante do Senhor. Então o temor, eu não estou dizendo aqui que o temor é ter medo de Deus, não. O temor não é medo, o temor é reverência. O temor é respeito a Deus. O temor é você, aleluia, reconhecer que Deus é santo, aleluia, louvado seja Deus e, aleluia, vos importa que nós sejamos santos, porque a Bíblia diz que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Então o temor a Deus é nós respeitar o caráter de Deus. O temor a Deus é nós honrar a Deus. O temor a Deus é nós respeitar a Deus, ser obediente à palavra de Deus. Então, alguém que perde o temor, ele já não sente a necessidade de guardar a palavra no teu coração. Alguém que perde o temor, ele já não sente a necessidade de estar em oração, de estar falando com Deus, de ser íntimo com Deus. Eu vou estar trazendo aqui a terceira e a última coisa que acontece sobre a vida daqueles que perdem o temor a Deus. E antes de eu estar trazendo aqui a terceira e a última coisa, e essa também é muito importante, eu quero pedir a você que ainda não deixou o seu like, deixar o seu like. E se você está gostando desse tipo de vídeo, de ensinamento, você que acompanha meu trabalho, comente aqui, aleluia, se você quer que eu continue trazendo esses ensinamentos, né, para a nossa edificação espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Então a terceira e a última coisa, meus amados irmãos, que acontece, que sobrevém sobre a vida daqueles que perdem o temor a Deus, a fé vira aparência. A pessoa fala de Deus, mas no secreto não vive para Ele. Ela mostra algo por fora, mas o coração está longe. Mateus capítulo 15, do versículo 8. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós vemos, meus amados irmãos, que quando nós perdemos o temor a Deus, nós vivemos uma vida de aparência. E infelizmente, meus amados irmãos, não estou aqui para falar mal de ciclano, de A e de B. Mas quando alguém ela perde o temor a Deus, ela não vive aquilo que ela prega. Ela honra a Deus com os lábios, mas ela desonra a Deus no particular. E hoje em dia, meus amados irmãos, nós estamos vivendo uns dias que muitos já perderam o temor a Deus. Por quê? Eles demonstram uma coisa na igreja, fora da igreja, escandaliza. Fora da igreja, se inclina para a prostituição, se inclina para o adultério, se inclina para o engano, se inclina para a mentira. Por quê? Porque essas são as coisas que sobrevêm e que acontecem na vida daqueles que perdem o temor a Deus. Então ele vive uma vida de aparência, ele já não tem mais reverência, ele já não tem mais respeito, porque alguém que tem temor, ele vai pregar e vai viver a palavra de Deus. Ele vai dar testemunho de servo de Deus, assim como a Bíblia diz, sede santo como eu sou santo. Então, aquele que serve a Deus de verdade, tem o temor no teu coração, ele vai santificar a tua vida, ele vai se afastar daquilo que é mal, daquilo que é perverso a palavra de Deus. Então, aquele que perde o temor, ele vive uma vida de aparência, ele prega, não vive, ele demonstra uma coisa na igreja, fora, aleluia, ele é outra pessoa. É por isso que nós, nos dias de hoje, nós estamos vendo tanto escândalo. Por quê? Porque muitos já não têm mais temor a Deus. Como eu disse no princípio, o pecado já vira normal. Ela peca, já não,
a sua consciência não pesa, ela não sente a necessidade de se arrepender. Antes ela pecava e se arrependia, hoje ela peca e não se arrepende, porque o temor saiu do coração dela. Então eu quero deixar esse vídeo de reflexão para a tua vida. Não deixe o temor de Deus se apartar do teu coração. Mas como, irmão, eu faço para que o temor de Deus possa ser mantido no meu coração? Primeiramente, o temor, ele é gerado através do Espírito Santo. Então você tem que estar atento, né? Você tem que estar com o teu coração 100% entregue a Deus, meditando a palavra, né? Tendo uma vida de oração, uma vida de jejum. O próprio Espírito Santo de Deus vai manter esse temor ao teu coração. Você não vai observar o pecado como normal, mas você vai observar o pecado como algo grave, como algo que aflige a Deus, como algo que quebra a sua aliança, que te afasta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, se esse vídeo edificou a tua fé, a tua vida, deixa o teu amém, deixa o teu like e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.